Do processamento da votação art. 189. A proposição, ou seu substitutivo, será votada sempre em globo, ressalvada a matéria destacada ou deliberação diversa do plenário. Primeiro, as emendas serão votadas em grupos, conforme tenham parecer favorável ou parecer contrário de todas as comissões, considerando-se que, no grupo das emendas com parecer favorável incluem-se de comissão, quando sobre elas não haja manifestação em contrário de outra. Segunda, no grupo das emendas com parecer contrário incluem-se aquelas sobre as quais se tenham manifestado pela rejeição as comissões competentes para o exame do mérito, embora consideradas constitucionais e orçamentariamente compatíveis. Segundo, a emenda que tenha pareceres divergentes e as emendas destacadas serão votadas uma a uma, conforme sua ordem e natureza. Sexto, não será submetida a votos emenda declarada inconstitucional ou injurídica pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, ou financeira e orçamentariamente incompatível pela Comissão de Finanças e Tributação, ou se no mesmo sentido se pronunciar a comissão especial a que se refere o artigo 34, segunda, em decisão irrecorrida ou mantida pelo plenário. Link igual Comissão Especial art. 34, das Comissões Especiais art. 34. As comissões especiais serão constituídas para dar parecer sobre, proposta de emenda à Constituição e projeto de código, casos em que sua organização e funcionamento obedecerão às normas fixadas nos capítulos I e III, respectivamente, do título 6º. Segunda, proposições que versarem matéria de competência de mais de 4 comissões que devam pronunciar-se quanto ao mérito, por iniciativa do presidente da Câmara, ou a requerimento de líder ou de presidente de comissão interessada. Art. 139. A distribuição de matéria às comissões será feita por despacho do presidente, dentro em 2 sessões depois de recebida na mesa, observadas as seguintes normas. V. Nenhuma proposição será distribuída a mais de 4 comissões de mérito, aplicando-se, quando for o caso, o inciso 2º do caput do artigo 34 deste regimento. Segundo, caberá à comissão especial o exame de admissibilidade do mérito da proposição principal e das emendas que lhe forem apresentadas, observado o disposto no artigo 49 no primeiro do artigo 24. Art. 49. As comissões a que for distribuída uma proposição poderão estudá-la em reunião conjunta, por acordo dos respectivos presidentes, com um só relator ou relator substituto, devendo os trabalhos ser dirigidos pelo presidente mais idoso dentre os de maior número de legislaturas. Primeiro, este procedimento será adotado nos casos de proposição distribuída à comissão especial a que se refere o inciso 2º do artigo 34. Segunda, proposição aprovada, com emendas, por mais de uma comissão, a fim de harmonizar o respectivo texto, na redação final, se necessário, por iniciativa da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Segundo, na hipótese de reunião conjunta, é também facultada a designação do relator geral e dos relatores parciais correspondentes a cada comissão, cabendo a estes metade do prazo concedido àquele para elaborar seu parecer. As emendas serão encaminhadas aos relatores parciais consoante a matéria a que se referirem. Art. 24. As comissões permanentes, em razão da matéria de sua competência, e as demais comissões, no que lhes for aplicável, cabe, primeiro aplicam-se à tramitação dos projetos de lei submetidos à deliberação conclusiva das comissões, no que couber, as disposições previstas para as matérias submetidas à apreciação do plenário da Câmara. Art. 190. O substitutivo da Câmara projeto do Senado será considerado como série de emendas e votado em globo, exceto, se qualquer comissão, em seu parecer, se manifestar favoravelmente a uma ou mais emendas e contrariamente a outra ou outras, caso em que a votação se fará em grupos, segundo o sentido dos pareceres. Segunda, quando for aprovado o requerimento para votação de qualquer emenda destacadamente. Parágrafo único. Proceder-se-á da mesma forma com relação a substitutivo do Senado a projeto da Câmara. Art. 191. Além das regras contidas nos arts. 159 e 163 da preferência e da prejudicialidade arts. 159 e 163 serão obedecidas ainda na votação as seguintes normas de precedência ou preferência e prejudicialidade, a proposta de emenda à Constituição tem preferência na votação em relação às proposições em tramitação ordinária. Segunda, o substitutivo de comissão tem preferência na votação sobre o projeto,
Terceira, votar-se-á em primeiro lugar o substitutivo de comissão, havendo mais de um, a preferência será regulada pela ordem inversa de sua apresentação. Quarta, aprovado o substitutivo. Ficam prejudicados o projeto e as emendas a este oferecidas, ressalvadas as emendas ao substitutivo e todos os destaques. V. Na hipótese de rejeição do substitutivo, ou na votação de projeto sem substitutivo, serão votadas a proposição inicial e as emendas a ela apresentadas. Sexta, a rejeição do projeto prejudica as emendas a ele oferecidas. Sétima, a rejeição de qualquer artigo do projeto, votado artigo por artigo, prejudica os demais artigos que forem uma consequência daquele. Oitava, dentre as emendas de cada grupo, oferecidas respectivamente ao substitutivo ou à proposição original, e as emendas destacadas, serão votadas, pela ordem, as supressivas, as aglutinativas, as substitutivas, as modificativas e, finalmente, as aditivas. Nona, as emendas com subemendas serão votadas uma a uma, salvo deliberação do plenário, mediante proposta de qualquer deputado ou comissão, aprovado o grupo, serão consideradas aprovadas as emendas com as modificações constantes das respectivas subemendas. X. As subemendas substitutivas têm preferência na votação sobre as respectivas emendas. X. A emenda com subemenda, quando votada separadamente, sê-lo-á antes e com ressalva desta, exceto nos seguintes casos, em que a subemenda terá precedência: a. Se for supressiva; b. Se for substitutiva de artigo da emenda, e a votação desta se fizer artigo por artigo. 12. Serão votadas, destacadamente, as emendas com parecer no sentido de constituírem projeto em separado. 13. Quando, ao mesmo dispositivo, forem apresentadas várias emendas da mesma natureza, terão preferências de comissão sobre as demais. Havendo emendas de mais de uma comissão, a precedência será regulada pela ordem inversa de sua apresentação. 14. O dispositivo destacado de projeto para votação em separado precederá, na votação, as emendas. Independerá de parecer e somente integrará o texto se aprovado. 15. Se a votação do projeto se fizer separadamente em relação a cada artigo, o texto deste será votado antes das emendas aditivas a ele correspondentes.